Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre o 13º Cavaleiro de Ouro de Ophiuco, como também é conhecido pelos fãs, Serpentário. Então pessoal, como esse vídeo foi bastante pedido por vocês, já clica aí no gostei, se inscreva no canal caso ainda não seja um inscrito, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Curiosidade número 1. Como assim 13º Cavaleiro de Ouro? Bom galera, como sabemos, em Cavaleiros do Zodíaco existem 12 Cavaleiros de Ouro, porém na história de Next Dimension descobrimos que havia um 13º Cavaleiro, que foi banido do santuário junto com seu signo. Esse signo seria Ophiuco, ou então Serpentário, e adicionar um 13º Cavaleiro de Ouro no exército de Athena não é uma invenção exclusiva de Masami Kurumada. Desde que há alguns anos, a constelação de Ophiuco foi oficialmente adicionada ao calendário zodiacal e em Cavaleiros, o autor teria feito a vestimenta de Ophiuco como uma armadura de prata, porque a constelação na época ainda não era parte dos signos do zodíaco, mas depois dessa atualização, Kurumada achou interessante inseri-lo na história como o 13º Cavaleiro de Ouro que foi banido. Curiosidade número 2, o lendário Cavaleiro de Serpentário. Asclépio de Ophiuco foi um cavaleiro lendário de status mítico, que seria reverenciado como um deus em todo o santuário de Athena. No entanto, devido à sua ambição em realmente querer se tornar uma divindade, os deuses o mataram e apagaram todos os vestígios de sua existência. Não sabemos se Asclépio foi o primeiro cavaleiro do signo de Ophiuco, mas sabemos que foi por causa da sua grandiosidade e poder que ele foi banido junto do signo de Ophiuco, tornando assim as 13 casas do santuário nas 12 casas que conhecemos desde então. Entretanto, durante a Guerra Santa de Atena contra Hades no século XVIII, foi proclamado por suas cobras emissárias que ele ressurgiria no corpo de Odisseus, o cavaleiro de prata de Ophiuco daquela época, a fim de obter a lealdade dos cavaleiros de ouro para dar início assim à sua vingança. Curiosidade número 3, a geração dos cavaleiros de Ophiuco. Então pessoal, como sabemos, o primeiro cavaleiro de Ophiuco que temos registro seria Asclépio, que foi o responsável por esse signo ser banido nas eras mitológicas. Depois dele temos Odisseu no século XVIII, que seria um cavaleiro de prata de Ophiuco, porém após sua morte, anos depois ele ressuscita como cavaleiro de ouro de Ophiuco. Após ele, no século XX, a amazona que traz a armadura de Ophiuco é China, que apesar de ser traduzida no Brasil para China de Cobra, na verdade sua constelação de prata é sim Ophiuco. E quando o signo de Ophiuco é posto entre os 12 signos zodiacais, as datas de cada signo mudam completamente. Então, como um possível cavaleiro de ouro do signo de Ophiuco, temos também Ceia de Pégaso, que passaria a ser desse signo e deixaria o signo de Sagitário. Será que Ceia irá trazer algum dia a armadura de ouro lendária do 13º signo? Quem sabe, né? Só nos resta acompanhar a história e ver o que acontece. Curiosidade número 4, a primeira aparição do 13º Cavaleiro de Ouro. Muitos podem achar que o Cavaleiro de Serpentário apareceu pela primeira vez já em Next Dimension, mas isso não é uma total verdade. No jogo Saint Seiya The Sanctuary pode ser desbloqueado o segredo de China, onde ela aparece como uma amazona de ouro de Ophiuco, que protege uma misteriosa 13ª casa que apareceu no santuário. Isso antes da ideia de Ophiuco aparecer em Next Dimension. Muita coincidência essa história, né? É praticamente igual. E o esboço da aparência de Asclépio foi revelado por Yukimasa Shijo, animador veterano que já trabalhou em alguns projetos da Toei Animation. Nele é possível notar a diferença similar dentre o cavaleiro com Odisseus, que seria o personagem utilizado em Next Dimension, sendo a reencarnação de Asclépio. Curiosidade número 5, o significado de seus nomes. Aqui vou mostrar para vocês o significado dos nomes de Asclépio e de Odisseu, que são os cavaleiros que oficialmente vestiram a armadura de ouro de Ophiuco. O nome de Asclépio vem do grego, onde era um semideus, filho do deus Apolo e a mortal Coronis. Ele desenvolveu tal habilidade na medicina que foi dito que poderia ser capaz até mesmo de ressuscitar os mortos. Muito ofendido por isso, Hades pediu a Zeus para matá-lo por violar a ordem natural das coisas, algo que o Senhor do Olimpo concordou. No entanto, como um tributo à sua pena, ele decidiu colocá-lo no céu, rodeado por sua serpente, símbolo da vida renovada que teria como deus da medicina, e que também dá origem ao mito da constelação de Ophiuco. E além de seu baseamento mitológico, Asclépio parece também ter conexão com um conceito religioso. Seus feitos em vida curando as pessoas de suas aflições, doenças e ferimentos, bem como ser adorado como um deus por elas,
e a sua ameaça de derrubar a ordem hierárquica existente são semelhantes aos atos de Jesus Cristo, o Messias, pois ambos foram punidos por suas ações de bondade, sendo Jesus crucificado e o cavaleiro expulso do santuário. Também assim como Cristo ressurgiu dos mortos, o cavaleiro de Serpentário também o fez. E a história de Asclépio também tem um paralelo com a de Lúcifer, uma vez que a arrogância de ambos os levaram a serem banidos pelos deuses. Já o nome Odisseu vem de Ulisses, que foi na mitologia grega e romana um personagem da Ilíada e da Odisseia, de Homero. É o personagem principal dessa última obra e uma figura à parte na narrativa da Guerra de Troia. É um dos mais ardilosos guerreiros de toda a epopeia grega, mesmo depois da guerra, quando do seu longo retorno ao seu reino, Ítaca, uma das numerosas ilhas gregas. Curiosidade número 6, os poderes sobrenaturais de Ofilco. Primeiro, a hipnoterapia, considerada lendária por seu uso miraculoso após a casa de Ofilco ressurgir das profundezas das 12 casas, e através da construção, ele lança uma onda hipnótica púrpura, que faz com que praticamente todos que caiam em seu raio de alcance sejam curados, independente das feridas ou das doenças que tenham, e em seguida adormeçam profundamente ao serem envolvidos por uma fumaça branca. Usando seu cosmo para ampliar o seu alcance, Odisseus conseguiria encobrir toda a região do santuário. Enquanto está ativa, qualquer técnica de espaço e tempo usada contra Odisseus é ineficaz. A Lei do Despertar, habilidade que permite a Odisseu despertar aqueles acométicos pela hipnoterapia lançada pela casa de Ofilco. Caso a pessoa se recuse ao ajudá-lo, ele pode recolocar a vítima em um estado dormente facilmente. Ressurgimento das feridas. Odisseu é capaz de fazer ressurgir em seu alvo qualquer ferida que fora curada previamente por ele. Ele também poderia fazer com que todos os ferimentos que seu alvo já tenha se recuperado ressurjam de uma só vez, causando uma dor completamente intolerável. Apoptose. Após imobilizar seu alvo com sua psicocinese, Odisseus tem a capacidade de causar a morte celular de seu corpo. No caso de Abel, é mostrado que ele poderia afetar sua dura máter, carótidas e hipotálamo, a ponto de destruir a existência maligna dele do corpo de Caim. Curiosidade número 7, um dos mais antigos cavaleiros de Atena, Asclépio de Ofilco, que é citado em Next Dimension, ao lado de Lancelot de Câncer, que participa da saga Episódios de Assassino, e Ionia de Capricórnio, do anime Ômega, são os únicos cavaleiros conhecidos cuja origem de sua vida data dos tempos mitológicos, e ainda permaneceram vivos sem o uso do Misofeta Menos. No caso de Asclépio, ele ressuscitou como Odisseus. Curiosidade número 8, a lenda de Asclépio. Durante uma época imemorial, Asclépio, que protegia a casa de Ofilco no santuário de Atena, seria o mais exaltado dentre os 13 cavaleiros de ouro, por causa de suas ações, após alcançar um poder equiparado ao divino e ter ganhado a capacidade de curar as pessoas desde as doentes quanto as feridas. Ele passou a ser adorado e venerado como um deus. No entanto, com o passar do tempo, a veneração empregada a ele em última análise o levou à arrogância em acreditar que realmente deveria se tornar uma divindade. Devido a tal atitude que ameaçava pôr em xeque a lealdade dos cavaleiros para com Atena e até mesmo causar a destruição de todo o santuário, acabou provocando a ira dos deuses, que não só o expulsaram de lá, como também apagaram todos os vestígios de sua existência e selaram nas ruínas de seu templo, o destruindo e enterrando sua armadura abaixo das 12 casas. De acordo com Shijima e Cardinale, Asclépio foi dado como morto desde aquela época e sua existência fora considerada apenas uma lenda no santuário. Curiosidade número 9, o mais poderoso cavaleiro de ouro. Odisseus no século XVIII, que é a reencarnação de Asclépio. Antes de despertar, ele seria o cavaleiro de prata de Ofilco, e apesar disso, foi dito que Odisseus já era considerado até sua morte o mais poderoso dentre todos os 88 cavaleiros de Atena de seu tempo, ainda que jamais lutasse. Porém, também nessa época, os demais cavaleiros de ouro do século XVIII, sendo Doku, Xion, Caim, Shijima e os demais, que aparecem em Next Dimension, eram em maioria crianças em treinamento sob os cuidados muitas vezes de Odisseus. Sendo assim, antes de sua morte, vários tiveram uma dívida com o cavaleiro,
e ao ressuscitar, depois de ser possuído pelo espírito de Asclépio, o poder de Odisseus se tornara tão aterrador que foi anunciado ser o prenúncio do fim de todo o universo. Ele então começa a subir as 12 casas, e até o momento derrotou todos os cavaleiros de ouro que já enfrentou, incluindo gêmeos e até mesmo virgem. Sendo assim, Odisseus do signo de Serpentário ou Ofilco é considerado sim o cavaleiro de ouro mais poderoso que já existiu. Curiosidade número 10, o sangue dourado. Odisseu possui o chamado sangue dourado, cujas propriedades únicas lhe permitem doar sangue para qualquer pessoa, sem possibilidade de ter uma rejeição, permitindo que ele integre-o completamente naquele a quem o transfunde. Isso também permite que Odisseu faça uso de qualquer modificação genética em seu potencial total. Seu sangue também parece ter qualidades de cura e foi mesmo capaz de tratar a estranha condição do corpo de Escarlate de Escorpião, impedindo sua estrutura molecular de mudar e fazê-lo desaparecer e ficar invisível completamente. Bom pessoal, essas foram algumas curiosidades sobre o 13º Cavaleiro de Ouro, Ofilco. Gostaram desse vídeo? Quem aí apoia um vídeo especial com todos os Cavaleiros de Ofilco? Deixa aí nos comentários. Ou um vídeo contando a história detalhada de Asclépio ou então de Odisseus. Comentem aí pra eu saber. E no mais, obrigado por assistirem o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já assistiu o Cosmo?